Meus irmãos, boa tarde. Agradecidos estamos por mais esse momento de oração da Casa de Batuíra, no município do Gradim, no estado do Rio de Janeiro. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, Justiça das Aflições. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso, mas ainda seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Dizem para se ter maior mérito, mas então pergunta-se, por que sofrem uns mais do que os outros? Por que nascem uns na miséria e outros na opulência, sem coisa alguma haverem feito que justifique essas posições? Por que uns nada conseguem ao passo que a outros tudo parecem sorrir? Todavia, o que ainda menos se compreende é que os bens e os males sejam tão desigualmente repartidos entre o vício e a virtude, e que os homens virtuosos sofram ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e infundir paciência, mas não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita a existência de Deus, ninguém o pode conceder-se o infinito das imperfeições. Ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade, sem o que não seria Deus. Se é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente nem com parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o de que cada um deve bem compenetrar-se por meio dos ensinos de Jesus. Deus pôs os homens na direção dessa causa. E hoje, julgando-os suficientemente maduros para compreendê-la, lhes revela completamente a aludida causa por meio do Espiritismo, isto é, pela palavra dos Espíritos. Essa página, para nós, tem um significado de grande importância. As indagações foram feitas no próprio texto. Foram feitas porque conseguimos perceber no nosso dia a dia muitas injustiças de acordo com o nosso olhar limitado. Alguns que agem de forma contrária à lei, às leis divinas, parecem, muitas das vezes, ter muito sucesso, muitas alegrias, enquanto aqueles que se esforçam por vivenciá-las passam cada vez mais por agruras e dificuldades. Às vezes, fazemos todo o possível para darmos o nosso amor ao nosso próximo, que nos é muito caro, e recebemos só ingratidão, incompreensão e muitas das vezes até uma malcriação muito equivocada diante de tudo aquilo que procuramos fazer de melhor pelo nosso próximo. E a resposta está no Consolador, que diz: somente na vida futura podemos efetivar essas compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. A vida futura, essa meta, esse objetivo. E para que possamos chegar nessa vida futura, precisamos agora, nessa caminhada, muitas das vezes pedregosa, vivenciarmos essa fé no futuro, essa confiança em Deus, que muito bem nos é explicada no texto. Ele é bom, ele é justo, ele está sempre pronto a nos socorrer, mas jamais
estará violando as suas próprias leis, pois se fosse assim, não seria justo. Isso para nós tem uma sensação de um refrigério, tem uma sensação de bem-estar para os nossos corações cansados e doridos, principalmente nesses dias difíceis que todos nós estamos vivendo. Todos, sem exceção. Alguns mais, alguns menos, mas todos nós. Se nós não compreendermos e não tivermos a fé nesse futuro, nesse amanhã, que será melhor, para nós e para muitos de nós, a esperança se perde e se vai. Pois não teria sentido lutar por algo, buscar e perseverar em algo que desde já a pessoa não crê ou não acredita. Então não haveria o bom ânimo para seguir em frente. Mas nós temos esse aceno divino que nos fala através do Mestre Jesus que se nós tivermos essa fé no futuro, essa fé pode nos consolar diante da dificuldade, diante das incompreensões, diante das lutas e dos embates. Dentro dessas lutas, podemos dizer que as que mais doem são aquelas dentro do lar, onde estamos ligados a seres tão amados nessa vida e muitas das vezes, por mais que façamos, não recebemos a compreensão e o carinho. E o que é pior, muitas das vezes recebemos até ingratidão. Mas, se estamos ali porque Deus assim o quis, se estamos em nossos compromissos, é porque Deus assim entendeu ser necessário. E Ele nos dá um propósito, que é fazermos a parte que nos cabe fazer para que possamos, então, no futuro, podemos receber a recompensa, o prêmio de consolação, que é a consciência tranquila, a paz de espírito conquistada pelo esforço dedicado a nós na perseverança. E ele fala que para isso temos que infundir, fazer penetrar em nossa alma a paciência, pois só o remédio da paciência nos dará o equilíbrio necessário, a certeza necessária de que aquilo que, embora estejamos semeando hoje, ainda não ocorre de acordo como nós gostaríamos, mas amanhã, essa semente irá desabrochar em forma de uma flor luminosa a espalhar o perfume da vida em nossos corações. É essa esperança que não podemos perder, mesmo quando tudo parece desabar sobre nós, mesmo quando tudo parece perdido aos nossos olhos, mesmo quando olhamos para frente e não conseguimos, naquele momento, enxergar uma solução que possa acalmar os nossos corações. Mas ela virá em determinado momento, desde que não desistamos, desde que façamos a nossa parte e continuamos a seguir em frente, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, vencendo cada degrau que o Pai nos apresenta e que possamos sairmos vitoriosos na escalada ao cume do monte a ser vencido. Que possamos nos lembrar disso a todo instante, principalmente quando, num dia como o de hoje, as coisas parecem, para nós, um pouco mais difíceis do que o normal. Mas se assim não é porque o Pai acredita que somos capazes, com essa fé e essa determinação, seguirmos adiante e sairmos vitoriosos, talvez mais cedo do que possamos imaginar. Por conta disso, meus irmãos,
Vamos fechar os nossos olhos e rogar ao Mestre Divino, o Mestre de todos nós, nosso irmão maior, Jesus, para que Ele possa consolar os nossos corações e que possamos compreender que somente a fé no futuro poderá nos trazer o objetivo de libertação que todos nós queremos encontrar. Então, assim dizemos, Mestre amigo, Mestre Jesus, ampara-nos nos momentos difíceis de nossa caminhada luminosa, que possamos manter firmes a fé no futuro, exercendo a confiança e a paciência a cada momento de dor ou dificuldade. Sabemos que tu estás conosco, mas muitas das vezes a nossa fragilidade mental, moral, emocional, que requer uma resposta mais imediata daquela situação, nos falta e então esmorecemos. Mas que possamos lembrar sempre, quando esse momento difícil tentar se abater e chegar até nós. Que possamos nos lembrar de Ti, de tudo que o Mestre passou para nos ensinar o caminho da felicidade, sendo vilipendiado, e em nenhum momento desistiu do seu compromisso divino para nos ensinar o caminho da felicidade. Ampara-nos, querido amigo, e que possamos jamais, jamais em momento algum desistir dessa oportunidade divina de podermos reparar os males cometidos em algum momento da nossa trajetória espiritual. Fica conosco, querido amigo, doce irmão, e que possamos seguir adiante com humildade e resignação, para que um dia sejamos merecedores de fazermos parte da sua morada espiritual. Muito obrigado, amigo divino, irmão amigo, e fica conosco a nos abençoar, hoje e sempre.